Meu nome é Carolina Venturini, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. E aí eu fui chamada agora para essa sessão, eu espero contribuir, né, com sugestões. Eu queria falar, primeiro que eu estou muito feliz que são 3 mulheres, né, 3 pesquisadoras, então isso é muito bacana para a nossa área. Tem cada vez mais mulheres participando. E eu queria começar, né, e aí depois vou passar meu recadinho para a Nadiele, parabenizando vocês por essa iniciativa de já fazerem pesquisa, vocês estão na graduação e já, né, trabalharem junto com seus professores, mandarem artigo para o Congresso, parabéns pela aprovação. Então, só por isso, assim, né, de estar no Congresso, mesmo sendo de iniciação científica, né, mas um Congresso USP, então já é, né, um grande feito, já demonstra um grande feito de vocês, e que vocês continuem, né, e que continuem nessa área, que continuem pesquisando, que continuem, né, contribuindo, passem para o outro congresso depois, sejam nossas colegas, né? Façam mestrado, doutorado e sigam esse caminho, né? Por que não? Então, eu fico muito, muito feliz. Fiquem tranquilas, eu não vou né, abusar assim de ninguém, eu vou fazer comentários sobre os artigos, eu não sei se é a primeira vez que vocês estão participando de um congresso, do Congresso USP. Infelizmente, a gente está nesse virtual, infelizmente, porque se for, né, o presencial vocês iam adorar, né, o coffee break, o coquetel, conhecer as pessoas, isso é muito bacana. Mas, então, vocês vão apresentar, eu vou fazer sugestões de melhoria dos artigos. Então, é assim, né? A ideia do congresso é essa, era isso que eu queria pontuar para vocês. Sugestões para melhoria. Todo artigo tem que... A ideia é publicar num periódico. Então, não é porque é um congresso de iniciação científica que a gente não vai visar a publicação num periódico. Então, toda coisa que eu falar do artigo de vocês é com a intenção de vocês melhorarem a fim de publicar no periódico, tá? Não estou desmerecendo em nenhum momento o trabalho de vocês. A ideia é sempre, né, onde pode melhorar para que eu consiga publicar. E isso eu vou fazer, não tem diferença entre iniciação científica e o congresso normal, né? Eu acho que todos são capazes, tá? Então eu vou abordar da mesma forma, tá bom? Então, se vocês me acharem muito crítica, a ideia não é essa, só no sentido de melhorar, tá? De contribuir. Vamos começar, então, o primeiro artigo de autoria da Natália de Freitas Fernandes e do Rodolfo Rocha dos Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? A Natália, ela vai fazer a apresentação. Se você quiser já compartilhar a tela e fazer, aí a gente discute esse artigo, depois passa para o outro e discute. Tá bom. Você vai compartilhar a tela? Vou. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Deixa eu botar em apresentação. Não está no modo apresentação. Uhum. Agora tá, né? Agora tá. Tá tudo ok. Bom, pode começar? Pode. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Natália de Freitas Fernandes e, juntamente com o professor Rodolfo Rocha dos Santos, nós desenvolvemos esse artigo, que tem como título Teoria dos Stick Costs, estudo sobre a existência de assimetria dos custos de uma empresa do setor industrial. E nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, para iniciar aqui na introdução, eu separei 4 pontos primordiais para entender um pouco sobre a nossa pesquisa. E começando com o setor industrial, né, de acordo com o economista, numa matéria que ele fez, o Brasil ele é sustentado por 3 pilares, sendo o setor industrial, agrícola e terciário. E o setor industrial ele é responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro, então ele tem uma grande importância para a nossa economia brasileira.
E a gestão estratégica, ela é uma grande aliada, né, para as empresas, para a melhoria das empresas, o melhor funcionamento. E, segundo Martins, em 2009, os custos eles são grandes aliados na gestão estratégica, pois eles auxiliam os gestores e administradores em suas tomadas de decisão. E como os custos eles são tão importantes, né, para a gestão estratégica, faz-se necessário entender um pouco sobre a história do custo e sobre o seu comportamento. E durante muito tempo, os custos eles eram denominados, as pesquisas, né, elas defendiam o comportamento, defendiam a divisão dos custos em fixos e variáveis e o seu comportamento como simétrico. E Benston foi o primeiro a levantar a teoria de simetria dos custos. E, porém, em 2003, Anderson, Bunker e Gianni Kahneman, eles, através de seu estudo, eles comprovam que, na verdade, os custos eles se comportam de forma assimétrica, que eu digo um pouco mais à frente, né, sobre. E, com esse estudo, surgiu a teoria dos sticky costs. E, diante desses pontos levantados, nós chegamos ao seguinte problema de pesquisa. De que maneira os custos eles se comportam em relação às variações de vendas de uma empresa do setor industrial? E o nosso objetivo geral da pesquisa é verificar o comportamento dos custos de uma empresa do setor industrial do estado do Rio de Janeiro. No referencial teórico, começa falando sobre gerenciamento de custos, e o termo custo ele é inserido cada vez mais, né, no decorrer da história. Na Revolução Industrial, segundo Lee, em 1981, a concorrência se torna um tema central da época, e com isso se torna necessário controles mais elaborados, né? E com isso surge a composição do custo do produto. E no final do século XIX e início do século XX, e segundo Martins, em 2000, ele diz que foi o surgimento da contabilidade de custo, que tinha como objetivo auxiliar os administradores nas suas tomadas de decisão. E do século XX até a atualidade, cada vez mais as empresas elas vêm evoluindo por conta da concorrência, né, que só tem aumentado cada vez mais. E o gerenciamento de custo, cada vez mais ele se torna necessário para auxiliar nessa evolução das companhias. Então, como podemos ver, os custos eles sempre foram bem importantes, né, no decorrer da história, e com isso surgiu a necessidade de entender um pouco mais sobre os custos. E dando uma definiçãozinha rápida, gerenciamento de custo, né, ele auxilia no crescimento do mercado, das indústrias e empresas, e auxilia os gestores e administradores em quais decisões tomarem. E no comportamento dos custos, segundo Medeiros Costa e Silva, em 2005, e outros autores, entender o comportamento dos custos auxilia os administradores nas suas tomadas de decisão e a compreender como os gastos eles são gerados e diante das atividades exercidas. E você compreendendo o comportamento dos custos, há uma maior chance de prever, né, o caminho que os custos eles seguirão em diversas situações e podendo, assim, direcionar de uma melhor forma as suas atividades para que haja mais geração de lucros para a companhia. E seguindo aqui, falando sobre a simetria dos custos, fazendo uma linha do tempo, Norrie, em 1991, ele defende a teoria que os custos eles se comportam de forma simétrica, ou seja, os custos eles aumentam na mesma proporção do aumento da receita e diminuem na mesma proporção quando a receita diminui. Porém, em 2003, o Anderson, Bunker e Gianni Kahneman, eles levantam e comprovam que, na verdade, os custos eles se comportam de forma assimétrica. E aí surge a teoria dos sticky costs, que significa custos rígidos. E essa teoria ela caracteriza quando os custos eles aumentam em maior proporção, quando a receita aumenta do que diminui quando a receita diminui, em valores similares. Então, e Medeiros Costa e Silva, em 2005, eles foram os pioneiros a trazerem esse tema para o Brasil, que até então não era discutido. E eles comprovam a teoria levantada por Anderson, Bunker e Gianni Kahneman. E quando os custos eles respondem de forma assimétrica ao aumento e ou diminuição das atividades, nós descrevemos esse fenômeno como comportamento assimétrico dos custos. Aqui no lado direito da tela, eu listei os estudos relacionados que foram citados no artigo, e em ambos esses estudos foram encontrados, né, a presença de comportamento assimétrico nos custos, conforme a teoria levantada por Anderson, Bunker e Gianni Kahneman em 2003. E
Passando para a metodologia, a pesquisa ela é classificada em 3 aspectos. Quanto à abordagem do problema, ela é classificada como quantitativa, quanto aos objetivos, ela é caracterizada como descritiva, e quanto aos procedimentos utilizados, ela é classificada como documental. E a amostra da pesquisa ela é composta pelas despesas e receitas mensais, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2019, de uma empresa de tecnologia de ponta do setor industrial, a qual o nome não pode ser revelado por conter informações sensíveis. E, para dar continuidade na pesquisa, foi utilizada a equação proposta por Anderson Bunker e Gianni Kahneman em 2003, e na equação, custos representa o custo das mercadorias vendidas, despesas de vendas gerais e administrativas, o RLV, receita líquida de vendas, a variável DAME representa a variação da receita líquida, e quando a variação da receita líquida no período T for menor do que no período T-1, a DAME ela terá o valor de 1, e quando a variação da receita líquida de vendas no período T for maior do que no período T-1, a DAME ela terá o valor de 0. E o beta-1, ele representa o percentual de aumento dos custos referente ao aumento da receita, em 1%, e o beta-2, por estar somado junto com a DAME, ele vai ser somado ao beta-1, e ele corresponde ao percentual de diminuição dos custos referente a uma diminuição da receita. E o modelo utilizado na pesquisa foi o modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários, com os dados organizados em série temporal. O software utilizado para rodar o modelo proposto, né, e verificar o comportamento dos custos na empresa foi o SoftGradle. E esse estudo ele tem como foco analisar a simetria dos custos em 3 etapas, sendo a primeira a análise da simetria do custo de mercadoria vendida, juntamente com as despesas de vendas gerais e administrativas, que juntamente são denominadas como custo total. E a segunda análise é a análise do CMV separadamente, e a terceira análise é a análise das despesas de vendas gerais e administrativas, que juntamente serão analisadas como VGA, conforme é tratado no estudo, né, de Anderson Bunker e Gianni Kahneman. E seguindo aqui, foram levantadas 2 hipóteses de pesquisa, sendo H0 caso não exista assimetria nos custos, e H1 caso exista assimetria dos custos. E chegando na análise dos resultados, essa primeira tabela, ela corresponde ao modelo de custo total, que é a primeira análise que a gente desenvolveu, e o beta-1 encontrado foi de 0,92% de aumento dos custos para 1% de aumento da receita. E o beta-2 somado ao beta-1 corresponde a 1,01% aproximadamente. Para cada 1% de redução da receita, o custo ele reduziu 1,1%. E eles se comportam de forma assimétrica, porém, ele é mais elástico quando a receita diminui do que quando ela aumenta. E se comportando de forma contrária do que é descrito na literatura sobre o comportamento assimétrico dos custos. E a hipótese que foi encontrada nesse modelo foi a hipótese alternativa, onde confirma que há assimetria dos custos nesse modelo rodado de custo total. O segundo modelo foi o modelo de CMV, onde o beta-1 foi de 0,92% de aumento dos custos, né, para 1% de aumento da receita, e o beta-2 somado ao beta-1 corresponde a 1% de queda dos custos para 1% de diminuição da receita. Também foi encontrado um comportamento estique, e pode-se aceitar a hipótese alternativa, mas também esse modelo ele diverge do que é encontrado na literatura. E o terceiro modelo e o último, né, o VGA, o beta-1 ele teve o valor de 0,87% de aumento dos custos, referente a 1% de aumento da receita. O beta-2 somado ao beta-1 teve aproximadamente 1,1% de queda dos custos para 1% de diminuição da receita. E esses resultados também divergiram da literatura, porém eles condizem com os resultados encontrados por Kramer e Borghetti em 2015 e Avelar et al. Em 2019, em seus estudos sobre a simetria dos custos. E segundo Kramer e Borghetti em 2015, esse comportamento, né, divergente do que é encontrado na literatura, ele pode ser explicado pelo fato da companhia não trabalhar com folga organizacional, ou seja, a empresa nunca para de produzir. E essa empresa estudada, ela realmente não trabalha com folga organizacional. E a hipótese que foi encontrada foi a hipótese alternativa, confirmando que nesse modelo, assim como nos outros dois,
tem a presença de assimetria dos custos. E concluindo a nossa análise dos resultados, né, o presente trabalho ele atingiu o objetivo geral, que foi de verificar o comportamento dos custos de uma empresa do setor industrial do estado do Rio de Janeiro. E conforme apresentado nos 3 modelos rodados, a teoria levantada por Anderson Bang de Kahneman em 2003 se faz presente nesse estudo, confirmando haver assimetria nesta empresa estudada. E nas considerações finais, como eu já disse, em ambos os modelos rodados foram encontrados a presença de assimetria dos custos, mesmo que de forma contrária do que é encontrado na literatura sobre o comportamento assimétrico dos custos, né, que na literatura diz que os custos eles aumentam de maior proporção quando a receita aumenta do que quando ela diminui. E os resultados encontrados nessa pesquisa dizem ao contrário. E o nosso objetivo foi atingido, né, que foi verificar o comportamento dos custos de uma empresa do setor industrial do estado do Rio de Janeiro, e vale destacar a importância desse estudo para auxiliar os gestores e administradores na hora de sua tomada de decisão, pois os custos eles têm grande importância para o entendimento, né, do funcionamento de uma companhia. E para pesquisas futuras, sugere-se a análise do comportamento STIC em mais de uma empresa, não somente uma, como foi vista nessa, ou em uma empresa individual, porém de outro setor, e também sugere-se a inclusão de variáveis que busquem explicar o comportamento assimétrico dos custos das empresas em questão. E aqui estão algumas das referências que nós utilizamos para desenvolver o trabalho. E é isso. Obrigada, Natália. Nada. Parabéns pela apresentação. Também eu queria falar para o público que podem escrever suas perguntas no chat, ou se quiserem, né, abrir o microfone para falar. O que ficou combinado é que faria a apresentação, eu faço algumas observações e a plateia interage, mas para mim não tem essa ordem, não. Se vocês quiserem já ir fazendo perguntas, né, e sugestões para a Natália, podem ir já fazendo, escrevendo aqui no chat, que eu vou considerando. Então, parabéns, Natália, pelo trabalho. Seu trabalho ele tá bem estruturado, bem elaborado. Problema, objetivo, metodologia, você atingiu o seu objetivo, né? Ele tá bem elaboradinho, tá? Então, isso é ótimo, porque isso, às vezes você fala assim, é o mínimo, mas é difícil. Muitas vezes isso é difícil, tá? Você conseguir um trabalho assim, arrumadinho. E o seu tá bem arrumado, bem certinho, né? O que você pesquisou, com o seu objetivo, com as suas hipóteses, então tá bem estruturado. Aliás, para os 3 eu não vou comentar nada de português, IAPA e ABNT, porque eu sei que foi a pressa para mandar no prazo do Congresso, tá, gente? Então, sempre revisão é sempre bem-vinda. O que me chamou mais atenção, assim, no seu trabalho, na verdade, foi o que ele se diferencia, porque você disse que tem poucos estudos sobre chicotes no Brasil, né? Mas você cita alguns, né? Você fala de alguns, tanto no referencial teórico quanto... aliás, a sua análise também está ótima, você correlaciona com os estudos anteriores, né? Então, se você traz estudos anteriores, então tem estudo, né? Assim, então, como que você diria assim, o que seu trabalho, o que seu artigo tem de diferente desses, o que ele agrega, né? O que tem de diferente desses outros que você pesquisou, que já tem no Brasil? Então, quando eu estava pesquisando, e como nesses artigos que eu cito, né, no meu artigo, todos eles trabalham com mais de uma empresa. Então, o meu, eu busquei focar só em uma empresa para saber como que realmente funciona os custos, como funciona, né, o comportamento dos custos naquela empresa mesmo. E eu acho que isso é de grande importância, até mesmo para os gestores e administradores da empresa que eles trabalham. Eu quero entender como que aquela empresa está funcionando, porque às vezes eles acham que está indo muito bem a empresa e tudo mais, só que se tivesse feito um estudo sobre como os custos estão se comportando na sua companhia, às vezes eles poderiam ver que
se eles fossem numa certa direção ou se investissem no outro lado, vissem mais, né, como que os custos eles se comportam, talvez isso geraria mais lucros para a companhia, eles conseguiriam compreender melhor a sua companhia, né? Então, isso que eu senti um pouco de falta, entendeu? De ter trabalhos direcionados apenas para uma empresa. No setor industrial, vejo muitas empresas, setor elétrico, tem vários pontos, assim, mas tem pouco no setor industrial com uma empresa só. Então, perfeito, perfeito. Não, sua resposta foi perfeita. Então, assim, precisa escrever isso que você acabou de falar, entendeu? Deixar isso claro. Então, a minha pesquisa, o que ela traz de novo, né? O que ela se diferencia do que já foi feito. O setor industrial ainda não foi pesquisado, é o foco em uma empresa só para né, ter um olhar mais apurado do que ter várias empresas, né? Então, isso que você falou, isso precisa estar tá escrito, certo? E também você falou muito, você acabou falando sobre a contribuição do seu artigo, né? Que é ajudar a gestão, né? Essa contribuição é bom colocar no resumo, tá? Sempre é bom o seu estudo ter essa contribuição, que é exatamente essa relevância, né? Que é o conhecimento dos cursos, né? O quanto que ele é importante para a gestão. É importante frisar, né? Quanto mais a gente frisa qual é a contribuição do estudo, o que ele agrega, é isso o que importa. Então, assim, o que mais tinha me chamado a atenção era o que seu estudo difere, porque eu vejo vários estudos sobre chicotes, mas assim, eu não me aprofundo, então eu não sabia qual era a diferença do seu. Então, é importante, muito importante escrever isso. Eu vou pegar uns pontos principais, porque senão eu fico 2 horas falando, mas se alguém quiser já ir falando à vontade. O que eu queria comentar que eu acho importante, quando você fala da amostra da pesquisa. Você diz que a amostra da pesquisa são as despesas e receitas mensais, né, a amostra, eu entendo que a amostra da pesquisa é a empresa. Essa empresa que você pesquisou, ela é a amostra. Você escolheu essa empresa como amostra da sua pesquisa, dentre várias empresas. Você escolheu essa como amostra. As receitas e despesas que você colocou de 2008 até 2019, elas são os dados que você coletou. Eu acho que tem que ter um cuidado aí do que você, né? Assim, não interfere em nada no seu resultado, mas na nomenclatura, né? Do jeito que a gente fala. A amostra é a empresa industrial. E seria até, já que foi uma empresa só, tentar falar... você fala, né? Que é uma indústria de refino de petróleo, assim, contextualizar um pouquinho, né? Sem, claro, falar que empresa é essa, né? Para ter uma noção, né? Qual o perfil da empresa, para entender um pouco os custos, mas a amostra é a empresa, os dados, tá? E aí, já entrando nessa parte também, o que é importante você colocar? Por que uma empresa só? Por que essa empresa especificamente? Se for por conveniência, por viabilidade, porque você tinha acesso, entendeu? É necessário escrever o porquê que você escolheu essa empresa, né? Porque essa empresa em questão, né? Sem falar qual é a empresa, e também porque que você considerou esse período de análise, de janeiro de 2008 a dezembro de 2019. Então, eu vou considerar 11 anos, foi aleatório, porque você não considerou um período anterior, né? Ou, enfim, porque eu preciso de um tempo de 10 anos, né? 11, né? Porque exatamente esse período, ou aconteceu alguma coisa, tá? Preocupada com o tempo. Falando disso, aliás, aí é só uma coisa que me chamou muita atenção nos seus resultados, que foi a receita de vendas, né? Que de 2008 e 2009, né? Tinha uma média, aí em 2010 ela começou a ter uma receita bem expressiva. Caso você saiba o que aconteceu nesse período, qual foi o motivo para que tenha tido essa mudança, seria bem interessante escrever, né? Caso você tenha ou consiga pesquisar essa informação. Claro que ela não está relacionada aos stick costs, mas é bem interessante, porque isso chama muita atenção quando a gente olha a receita dessa empresa e fala, o que aconteceu nesse ano?
né? Ela tinha uma média de 20 milhões e passa para 150 milhões, não é? Ela crescer, então, assim, né? Talvez você tenha essa informação. É interessante escrever uma frase só falando sobre isso, caso você tenha essa informação. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, quer contribuir com o artigo da Natália? Fique à vontade, no chat, Então, vou usar mais um pouquinho do meu tempo. Falando um pouco dos resultados, né? No caso, também dá para perceber que no começo do ano, né, a receita ela é um pouco maior, que é quando a empresa ela produz mais. E como ela tem 2 clientes principais, é o período que eles mais pedem, né, a produção. Aí depois eles produzem tudo e durante o ano eles vão vendendo devagar. Então essa produção ela é mais concentrada, acho que em dezembro, a fevereiro, se eu não me engano. E eu também, quando eu estava rodando os dados, né, eu peguei e falei assim, caramba, de 2009 depois, assim, teve um crescimento enorme. E foi, se eu não me engano, foi por conta de uma mudança que teve lá que antes era de 2 empresas e depois passaram a ser de outras, então ampliou o número de clientes deles e tal, então exigiu um pouco mais da empresa depois, a partir do ano de 2010. Então, aumentou a produção deles por conta disso, por causa de mudança de gestão, assim. Se você tivesse informação, né, sem ser um achismo, né, se você tiver realmente informação, é interessante colocar, bem interessante. Você escreveu sobre a sazonalidade, tá perfeito. O que eu queria comentar é a sua análise de dados, ela tá bem interessante porque você correlaciona com os artigos, só que me chamou a atenção que esses artigos que você menciona na análise de dados, eles não estão no referencial teórico, como o Kremer e Borghetti de 2015. Então, fica confuso para o leitor que tem um referencial teórico e quando chega para ver os seus resultados, vai falar, os resultados estão de acordo com a pesquisa de Kremer e Borghetti. Que pesquisa é essa? Então, essas pesquisas, e não é só essa, né? Tem outras que eu lembro mais desse nome. Então, essas pesquisas que estão na parte da sua análise de dados, escreve sobre elas no referencial teórico, como você fez em estudos anteriores. Aliás, esse é outro ponto positivo que eu ia comentar, né? Que você relacionou os estudos anteriores, traz esses autores também, porque senão não faz sentido, porque o referencial teórico, ele serve para isso, para você mostrar o que já foi feito e, né, o que seu artigo, se ele corroborou, se foi igual, se não foi, né? Então, ficou um pouco sem, né, assim, cadê essas pesquisas que não estavam aqui, elas surgiram da onde? Então, essas que você trouxe na análise, escrever, né, escrever sobre elas no referencial. Esse assim, seria o principal, tá? Por uma melhoria. Eu vou aproveitar, então, só 2 minutinhos. Eu só queria falar... é aqui. O referencial teórico, ele, na parte 2.2, comportamento dos custos, né? Você fala muito eu falo ele é o artigo, né? Você fala muito na verdade, você não fala sobre o comportamento. Eu entendi esse tópico mais falando sobre a importância, né, de estudar o comportamento dos custos. Então, essa parte toda do referencial, ela me pareceu mais a justificativa do seu trabalho, que é, né, a importância de estudar os custos. Então, me pareceu que cabe aqui no referencial teórico, tanto que no último parágrafo desse tópico, no 2.2, você coloca se é esperado que esse estudo auxilia para que haja melhor. Isso deveria estar na introdução, né? Que é a justificativa, o que você que esse estudo, que você, né? Espera que esse estudo auxilie na compreensão dos custos. Então, eu acho que ele está deslocado, né? Ele parece mais falando sobre a relevância e a justificativa da pesquisa
não bem como referencial teórico, e ele não fala do comportamento dos custos em si, mas sim da importância de conhecer o comportamento, de se estudar o comportamento dos custos, tá? Então, eu achei algo mais assim. E não precisaria dele aqui, eu acho que você pode falar mesmo sobre... Você até fez um resgate histórico, né? Foi interessante, mas você não precisa falar do comportamento, que era... Pode até tirar essa parte e deixar como está. Deixar o início, que você faz um resgate histórico, e falar mais sobre a assimetria de custos, né? Que é o foco principal, né? Assim, talvez nem precisa falar mais, mas trazer esses artigos. Não precisa falar no sentido de encher o referencial teórico, mas esses artigos mesmo que estão na análise de dados, você trazendo para o referencial teórico, acho que já não vão, já fica bom. É só essa parte do comportamento que eu achei que estava assim deslocado, que não fazia muito sentido. Só vou falar mais uma coisinha, tá, Natália, que ficou, você não comentou agora, mas você falou de folga organizacional, que a folga organizacional é quando a empresa não para de produzir. Esse conceito não está correto. Então, só para te dar um toquezinho, tá? A folga organizacional é quando ela tem mais recursos do que ela necessita. Então, veja se é isso mesmo que você quis dizer, enfim, porque do jeito que está escrito aqui não está. Então, reescreva, ou se é folga organizacional mesmo que você está chamando, o que você quis, né, falar sobre folga organizacional, acho que foi no finalzinho, né, que você fala. Tranquilo? Gente, ninguém quer fazer contribuições e perguntas para a Natália? Então, quer dizer que seu trabalho está ótimo, está tudo perfeito. Então, eu espero ter contribuído, Natália, com contribuições, a ideia é essa, tá? Para melhoria, tá? Com sugestões. Parabéns pela iniciativa, tá? Obrigada. Parabéns mesmo. E eu vou, pelo horário, eu vou passar já para o próximo artigo da Heloísa e da Etienne, sobre uma análise do uso da tecnologia blockchain na contabilidade organizacional. A Heloísa já... Tá aí, Heloísa. Eu espero. Você vai compartilhar sua tela. Fique à vontade. Só deixa eu ver. Qualquer dúvida, fale que a gente ajuda. Onde que eu compartilho? Porque o meu aqui tá tudo em inglês. Nossa, share screen. Uhum. Aí... Tá aparecendo em verde. Deve estar aparecendo em verde para você. Tá. É só clicar. Você escolhe um modo apresentação. Uhum. Tá aparecendo aí para vocês? Só um minutinho, demora um pouco. Tá, agora você vai colocar como apresentação, é isso? Isso. Vai abrir sua câmera, Heloísa? Vou? Calma aí. Então tá. Não, só para lembrar, que às vezes a gente até esquece. Tá, acho que eu tive que ter aberto. Conhecer você, né? Quer dizer, eu vi o vídeo. Gente, agora onde que eu vou? Tá aqui em cima. Nossa, eu sou muito ruim com tecnologias. Se vocês são ruins, gente, e a gente, que é mais velho, que tem que se virar, que a gente sabe por que a gente está agora dando aula para vocês e teve que aprender de qualquer jeito. Não tá fácil não esse AD, né? Não tá. Mas por isso que eu sei mexer, não é que eu sou boa em tecnologia, é porque a gente teve que aprender, né? Não teve outro jeito. Certo? Então vamos, pode começar, Heloísa. Como eu estava falando, parabéns já pelo trabalho, pode começar a sua apresentação. Eu sou Heloísa, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia. Quem me ajudou a desenvolver essa pesquisa foi a Etienne. Aí o título da nossa pesquisa é uma análise do uso da tecnologia blockchain na contabilidade organizacional e seu impacto na formação do contador. Primeiro, os objetivos da pesquisa, né? Essa pesquisa teve como objetivo identificar quais foram as pesquisas já desenvolvidas sobre o tema, o que já se diz, né, sobre, e depois investigar a real aplicabilidade do blockchain
nas empresas, né? Como o blockchain está sendo utilizado na contabilidade das empresas e qual é o impacto que a inserção do blockchain vai causar na formação do contador, nos contadores que já atuam no mercado. Teórica. Contextualizada, né, o blockchain, como ele surge, né? Ele surge com a indústria 4.0, né? Atualmente, alguns estudos dizem, né, que a gente se encontra na quarta revolução industrial, onde todas as coisas são conectadas, existe a internet, e que a internet veio para conectar toda a produção da indústria, né? E fazendo com que elas fiquem mais ágeis, quase que automáticas. Aí, o que é o blockchain? O blockchain ele surgiu com o Bitcoin em 2008, com o objetivo de apenas validar as transações, né? Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como ele funciona. Aqui na imagem, ele tem um esqueminha bacana, né? Que vamos supor que uma pessoa A queira enviar dinheiro, uma quantia para uma pessoa B. Essa transação ela vai ser representada por um bloco. E esse bloco ele vai ser transmitido para os outros nós dessa rede de blockchain, que são os participantes. Aí esses participantes eles vão ser responsáveis por validar ou não a transação. Se a transação for válida, aí sim o bloco vai ser adicionado à cadeia, que vai ter um registro único, né? Então ele vai ter um número específico. E aí o dinheiro vai ser transferido. Então, e aí não tem como tirar esse bloco dessa cadeia de transações. Ele fica ali para sempre. Tanto é que você não estorna o dinheiro, por exemplo. Você não estorna o dinheiro. Se você quiser, fiz uma transação errada, você tem que fazer outra transação para devolver. Mas essas transações não são apagadas. Então, não tem como apagar. Aí isso torna o quê? Que o blockchain ele é um sistema totalmente descentralizado, porque não tem uma única só fonte de poder que comanda se para onde vai ou para onde não vai, todo mundo participa, e ele é rastreável pelo motivo dele não conseguir apagar nada. Então, todas as transações vão ficar registradas. Então, você consegue ver o que aconteceu, o que não aconteceu, para onde foi transferido e para onde não foi, por exemplo. Um pouquinho sobre a nossa metodologia, né? A gente desenvolveu em 3 principais passos a pesquisa. Primeiro, a gente fez uma pesquisa bibliográfica de outros artigos sobre o tema. Depois, a gente buscou conteúdos em revistas, falando sobre a real aplicabilidade do blockchain, né? Como as empresas estão usando essa tecnologia. E depois a gente fez uma análise documental relacionando o que a bibliografia diz com o que vem acontecendo atualmente. Um dos nossos resultados. Bom, aqui a gente tem os dados iniciais, né, que as pesquisas, os artigos analisados, a sua maioria foi publicada em 2019, e as revistas que mais tiveram, assim, artigos que... Desculpa, tô nervosa. Respira, fica tranquilo. As revistas que tiveram mais, assim, reportagens analisadas foi a revista Exame, a Época Negócios e a Harvard Business Review. E, né, o que essas pesquisas trazem? Primeiramente, elas fazem uma reflexão para a gente, né? Como o sistema financeiro atual ele se tornou ineficiente. A sociedade evoluiu, novas tecnologias foram surgindo, a gente já viu anteriormente que a gente está na quarta revolução industrial, os modos de produção são outros hoje, então a sociedade ela anseia por novas coisas, ela anseia por transações mais eficientes, né? Só que o sistema financeiro ele permaneceu basicamente estático. Então a sociedade evoluiu e o sistema financeiro ele ficou o mesmo. Então a gente está se tornando ineficiente. E aí, por causa dessa ineficiência, né, e desse fato dele continuar o mesmo, a sociedade está demandando novas tecnologias, novos recursos,
E também está sendo ofertado muita coisa nova, né? E o blockchain é uma dessas coisas. E aí, prova de como o blockchain está cada vez mais em alta são os IPOs. Os IPOs seriam os novos ICOs, né? Quando uma empresa abre, ela faz o ICO lá, né? Que é que ela está abrindo capital. O IPO são quando existem novas moedas no mercado. Então, esses IPOs estão aumentando muito. E não é só novas criptomoedas que estão surgindo. Está surgindo também novas empresas de blockchain. Então, isso gera um grande impacto, né, nisso. E aí também o blockchain está trazendo muito cooperativismo de plataforma. O que seria isso? O usuário ele está conseguindo não ser só passivo mais nas transações, mas ele é ativo também. O blockchain também possibilita isso, que ele efetivamente participe das transações, que ele valide outras transações. Então, essa integração, né? Aí, a pesquisa, né, a gente achou alguns exemplos de empresas que estão usando o blockchain. Eu acho bem interessante a gente falar aqui, né, que tem vários exemplos lá, o BNDES, né, que é aqui do Brasil, que o Brasil também tem blockchain, também tem bastante coisa sendo desenvolvida. O BNDES ele lançou o BNDES Token, né? Como que funciona essa iniciativa? É assim, por exemplo, vai acontecer um projeto de cultura, que é o exemplo que eles dão. O governo ele não vai fornecer o dinheiro, ele vai fornecer os tokens, né, do BNDES. Cada token vai valer R$1. E aí, tipo, toda a transação desse evento, do que for feito, vai ser pago por tokens. Então, por exemplo, eu vou contratar uma empresa de pintura. Aí o governo vai transferir para mim esses tokens, eu vou passar esses tokens para essa empresa de pintura, e aí essa empresa de pintura vai lá e troca esses tokens por dinheiro. Então, tipo, o dinheiro não vai ficar transacionando, ele só vai ser resgatado no final, e vai ter todo o histórico de transações, para onde foi, como que foi, qual foi o valor, tudo certinho. Tem também a Mastercard, que ela está investindo bastante em blockchain, ela tem vários segmentos. Essa Open Bazaar também, que ela é como se fosse um mercado livre, só que é gerenciado apenas pelo blockchain. Então, não tem uma central, né? O próprio fornecedor e o cliente conversam sobre a venda da mercadoria, eles chegam a um acordo, a venda é realizada, e aí a transação do dinheiro acontece igual eu falei anteriormente, os nós validam a transação, e aí só se depois que a transação for validada, o fornecedor envia o dinheiro, envia o produto e o cliente envia o dinheiro. E aí não tem a necessidade de um intermediário, só vai ter o intermediário se acontecer alguma coisa, algum problema. Aí tem também a Amazon, que ela tem uma plataforma, se eu não me engano o nome é Amazon Web Service, que oferece blockchain para as empresas. A IBM também tem uma plataforma similar à da Amazon, de oferecimento de soluções de blockchain, e a Oracle também é uma empresa que só trabalha com blockchain. Então, ela tem vários clientes, mas ela só trabalha com blockchain. Então, ela oferece soluções de blockchain para outras empresas. Aí, depois que a gente, analisou como as empresas estavam usando o blockchain, o que estava acontecendo, a gente repartiu em algumas categorias de análise, né? Quais foram os impactos do blockchain nas empresas, né? Aí foram 8, de mudança de padrão, tecnologia, eficiência, agilidade e rapidez, transações financeiras, sistema seguro e confiabilidade, sistema colaborativo e sistema descentralizado. Aí, sobre as considerações finais, né, depois que a gente analisou o que o blockchain, né,
o que o blockchain está fazendo nas empresas, o que a literatura está trazendo, a gente conseguiu perceber que são 3 principais impactos que está gerando na contabilidade. Primeiramente, a contabilidade em tempo real, porque o blockchain ele registra as transações na hora que ela acontece e fica ali para sempre. Então, se o blockchain foi implementado, por exemplo, na contabilidade de uma empresa, aconteceu uma transação, no momento que a transação aconteceu, o cliente, a própria empresa, né, todos os usuários conseguem ter acesso àquela transação e entender o que aconteceu. O segundo impacto é a inalterabilidade de informações, pelo motivo das informações não poderem ser apagadas. Então, aconteceu um registro, vai ficar ali para sempre, não tem como você apagar aquela informação. Então, isso vai gerar uma maior confiabilidade, né, nos resultados apresentados, e a redução de erros, né, porque sistemas mais seguros reduzem erros. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Obrigada pela apresentação. Já está ficando escuro aqui. Então, vou começar a falar um pouquinho, né, do seu tema. Até eu fiquei pensando, se você não sou boa em tecnologia e a sua pesquisa traz algo bem atual, né, um tema bem relevante, que é o blockchain, né? Então, eu destaquei aqui, né, dos pontos fortes da sua pesquisa, que é o tema, né, aí sim, a gente ainda tem poucas publicações sobre isso, porque é um tema novo, mas só fazendo um comentário, vou fazer agora no seu, porque eu falei, é um tema novo, né, então é um tema atual, é bem relevante, mas quando você coloca a justificativa, e daí acho que serve, talvez para as 3, eu não lembro agora, mas de geral, tá? Falar que o artigo é importante porque não tem nenhuma pesquisa sobre isso, ou tem poucas, não justifica, porque pode não ter, porque o assunto não é importante, por isso que ninguém pesquisou, tá? Então, hoje em dia, se antigamente claro que você vai ler e ler bastante isso eu estou falando como um desafio para vocês, tá, gente? Vocês que estão na graduação, mas tem, né? Muita gente ainda coloca isso, é muito, muito difícil, mas... Então, por exemplo, o blockchain tem pouca, realmente, mas por quê? Porque é um tema novo, é um tema atual, então tentar reforçar, né, a importância dele, né, não é só pelo fato de ter poucas, pode pontuar que tem poucas, mas não é só por isso que seu trabalho é importante, é relevante, certo? O que eu escrevi aqui, gente? Não tenho. Bom, primeiro, como até a Bianca falou aqui no chat, né, uma missão de explicar esses conceitos abstratos em consequências concretas. Então, eu achei esse tema bem interessante, porque o blockchain, ele já é uma tendência, você mostrou já a aplicabilidade, não ficou só na teoria de que a contabilidade pode usar, mas já mostrou, né, foi a pesquisa de que as empresas já estão usando. E isso achei bem relevante do seu trabalho. É um trabalho que está bem escrito, né, do referencial teórico. Agora, e análise. Mas aí, falando então de melhoria, o que me pegou, me chamou mais atenção no seu trabalho foi a metodologia, tá? Que até você apresentou agora. Você disse que a metodologia foi feita em 3 partes. Primeiro, uma revisão, você está escrito que é uma revisão sistemática da literatura, depois foi feita a análise de conteúdo, né, das revistas, dos sites, e aí fez essa análise em conjunto. Na verdade, pelo que eu entendi do seu trabalho, lendo, não foi feita uma revisão sistemática da literatura, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, o que você está chamando de revisão da literatura é a parte do referencial teórico, não é isso que os artigos que você pesquisou. Pode falar.
Não, isso mesmo, só estou confirmando. Então tá. Então, isso não é a metodologia, isso já é parte, isso faz parte de todos e qualquer artigo. Esse levantamento, né, dos artigos anteriores, da bibliografia, do que falaram a respeito de livro, para poder depois, como você mesma falou, aí você fez a sua pesquisa, utilizou análise de conteúdo, isso sim é sua metodologia, e fez o contraponto de um conversar com o outro. Então, qualquer pesquisa, seja quantitativa, qualitativa, ele vai ter que fazer isso. E revisão sistemática já é uma outra metodologia que se usa, né? Então, não é só esse levantamento para o referencial teórico, é outro método, na verdade. Então, eu diria assim, tipo, essa parte você tira da metodologia, sua metodologia é o quê? Quando você coloca no segundo momento, né? Pesquisas da internet, para saber como está sendo, né, na realidade, na aplicabilidade nas empresas, e a técnica que você utiliza e análise de conteúdo. Essa seria, então, a sua metodologia. E aí, falando um pouquinho mais dela, você precisa, né, no caso, escrever mais coisas aqui que não ficou clara. Por exemplo, né, precisa... porque aí você coloca assim, né, que você selecionou essas revistas, né, para pesquisar, né, o blockchain, né, como que ele estava sendo aplicado nas empresas, né, então, revista Exame, essas você pesquisou. Por que você escolheu essas revistas? Como é que foi? Foi uma escolha ou foi porque você só achou o termo procurado nessas pesquisas? Então, isso tem que ficar mais claro, como foi feito, sabe, o passo a passo, bem passo a passo, como foi feito, né? Desculpa, você escolheu as revistas, como foi? Como foi feita a pesquisa? Por exemplo, você diz que usou as palavras-chave, blockchain, contabilidade e finanças. Como foi essas palavras-chave? Foi no Google? Entendeu? Como você utilizou? Você pode A falar pesquisa rapidinho? é assim, né? A minha orientadora, a Etienne, ela deu alguma ideia de algumas revistas, e aí eu fui entrando no site dessas revistas e fui procurando essas palavras-chave. Então, por exemplo, eu entrava na revista Exame e jogava lá, blockchain, aí, finanças, aí eu ia vendo, eu entrava na época e fazia a mesma coisa. Foi assim, eu fui entrando, eu selecionei primeiro algumas revistas que eu ia fazer, que eu ia procurar, e dentro do site dessas revistas eu procurei o tema, né? Perfeito. Então assim, quando você falou assim, outras fontes, aí você teria que nomear as revistas que você pesquisou e falar o porquê. Você pode falar assim, porque são as mais relevantes da área de negócios, né? Mas por que você escolheu essas revistas? E que essa busca da palavra-chave, né, que você utiliza os filtros utilizados, que aí foi feito isso no site de cada revista. Tem que deixar muito bem explicado como foi feita, né, essa coleta dos dados. E sobre como, além disso, os termos, né, você utilizou blockchain, contabilidade e finanças. Aí eu percebi que são termos em português, né? Contabilidade e finanças, mas tem revistas em inglês, não tem? Aí você usou o termo em inglês, como é que você fez? Aí as revistas que eu pesquisei em inglês, a maioria, quando eu coloquei blockchain eu já encontrei os resultados, mas eu usei alguns termos em inglês para pesquisar também. Usou? Uhum. Então você tem que escrever, entendeu? Que você usou blockchain, contabilidade e finanças, e nas revistas escritas em inglês você utilizou blockchain, accounting, finance, enfim, eu não sei exatamente, aí você tem que botar exatamente qual a palavra. A metodologia ela tem que estar muito bem explicadinha, passo a passo, sabe? Você tem que escrever exatamente isso. As palavras, nas revistas em inglês eu utilizei tais palavras, tá?
Isso tem que estar bem claro na metodologia. E, por último, aqui que tem que estar claro, quando que foi essa coleta de dados? Quando foi que você fez isso? Por que é importante? Porque você traz, então, né? Você trouxe os resultados. Olha, tem tais artigos. Aí eu vou lá hoje e falo, a Heloísa esqueceu, ó, tem mais 3 aqui e tal. Então, mas esses 3 podem ter surgido agora. Você fez a sua pesquisa antes. Então, é importante colocar qual foi o período, né? Um mês, um ano que você fez essa coleta de dados, né? Isso é muito importante de colocar por isso, né? Para a gente saber, ó, até ali você fez, dali para frente o que surgiu, você não pegou. E acho que eu passei. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para a Luísa? Alguma sugestão? O tema é bem interessante. Se vocês me deixarem, eu falo. Aí, e professor fala. Importante também que eu achei da sua pesquisa, e aí já vem no título e eu não sei se está mas no título enfim, já dá para entender, que você fala, né, uma análise do uso da tecnologia blockchain na contabilidade organizacional e seu impacto na formação do contador. Na verdade, você não pesquisou impacto na formação do contador. Pelas suas pesquisas, né? Assim, lógico que a adoção dessa tecnologia, como aí sim, você escreveu tudo bonitinho, vai ter um impacto, sim. Qualquer coisa nova tem um impacto, ele vai ter que ser reciclado. Então, você pode escrever sobre isso, né? No seu referencial teórico, às vezes da dificuldade de se implantar uma nova tecnologia, que as pessoas têm medo do novo, da novidade, mas a sua análise de dados não pegou, né, pelas revistas, sim, as empresas que estão adotando, mas o impacto na formação do contador, ou seja, na formação talvez formal, na graduação, qual é o impacto na formação, esse contador tem que se atualizar, não tem, então, essa parte eu recomendaria, na verdade, você tirar, né, fica mais fácil você tirar do título, e de alguma outra parte, porque isso não foi feito na pesquisa, foi feito, sim, o uso do blockchain na contabilidade, na área contábil, né? Mas porque senão não entender, às vezes que você pesquisou a formação, ou que você fez uma entrevista com os contadores, né? Dá um outro entendimento, e realmente não teve essa análise, né? E, por último, eu falo sobre análise de conteúdo, também tem que ser explicadinho, também botei aqui, né, como foi feita essa análise, se você usou algum software, se você usou Excel, né, deixar, assim, tudo que você fez, passo a passo, tem que deixar bem explicadinho, tá? Na metodologia. O que eu achei... Pode falar, Heloísa. Desculpa, só eu falo. Professor, assim, só eu falo. Para você falou de melhorar, né? De como eu fiz a análise de conteúdo. Isso na metodologia, né? Colocar na metodologia como que eu... Como que você fez análise de conteúdo? Aí você pegou, você utilizou... Porque tem software que faz... Eu esqueci agora o nome. Que faz análise de conteúdo, mas dá para fazer... NVivo, Atlas TI. Obrigada, Marcos. Eu acho que eu usei o mais antigo, não me lembro qual uma vez, mas não eram esses não. Você tem NVivo, Atlas TI, mas até, às vezes, no Excel já consegue, né, fazer. Então, assim, você fez como essa análise? Para você chegar nas categorias de análise. 8, né? Você chegou em 8 categorias de análise. Eu fiz sozinha. Mas, assim... No Excel. No Excel. Então, escreva isso que você fez pelo Excel, entendeu? É isso que eu digo que tem que estar bem explicado. Porque senão fala assim, tá bom, ela leu as revistas, ela leu os sites e
como que ela tirou essas 8 categorias de análise, da onde surgiu. Entendeu? Deixa bem explicadinho mesmo, passo a passo que você fez. Essa é a função da metodologia, para não ter nenhum tipo de questionamento, a pessoa entender e falar, eu sei exatamente o que ela fez, e se eu quiser replicar, eu vou chegar ao mesmo resultado. Né? Também tem essa questão da replicabilidade da pesquisa. Só para fechar aqui, por causa do horário, aí é uma sugestão da minha percepção, né? Você conversa também com a Etienne, minha percepção. Você fala sobre os artigos das revistas, né? Sobre as empresas, o uso do blockchain, e depois você traz as categorias de análise. E eu achei que o comentário sobre as categorias de análise ficou muito superficial, você não comentou, talvez fazer ao contrário. Você já fez você escreveu sua metodologia, talvez, tá? Uma sugestão. Você escreveu sua metodologia, né? Beleza. Aí você traz aqui as tabelas, né? Das revistas, você traz a tabela a tabela 4, né? Que é o título de cada artigo. Aproveitando, na tabela 4, é interessante inserir uma coluna com o nome dos autores, porque aí no texto você fala, né? Fulano, de acordo com fulano, as empresas, não sei o quê, não sei o quê. E aí você não consegue saber qual ano, qual artigo, né? Não associa na leitura. Então, na tabela, é interessante colocar uma coluna com os autores. Aí, por isso que eu imaginei, talvez você aí já trazer a análise de conteúdo e depois falar sobre os artigos, talvez ficaria uma amarração melhor, assim, da análise dos resultados. Isso é uma sugestão, de que você converse, Pantini, não sei, né? Porque aí talvez você, tipo, demonstraria, né, como se você estivesse demonstrando, você encontrou essas categorias, e daí quando você vai falar desses artigos que você pesquisou, você vai falando sobre eles. Marcos, fica à vontade, pode falar. Eu queria colocar uma sugestão para a Heloísa, que assim, como esse tema é um tema novo, recente, aí na discussão, então muitas vezes a gente não acha nessas revistas tradicionais o material falando sobre o blockchain na contabilidade e tudo mais, e vai acabar achando apenas algumas aí de grandes empresas que utilizaram isso na sua contabilidade. Mas a gente tem, por exemplo, algumas empresas de contabilidade grandes hoje que estão trabalhando muito isso. Então ela poderia, por exemplo, existe uma revista internacional chama IAB, International Account Bulletin. Ela traz todo um panorama de revistas de como está o mercado contábil mundial, empresas de auditorias, empresas de contabilidade, BPO e tudo mais, e nela traz muito dessas questões de tecnologia, novas tecnologias sendo utilizadas para contabilidade em si, né? Então ela conseguiria aumentar bastante aí o alcance de informações. Eu vou colocar aqui no chat, Luísa, o site dessa revista, e eles são bem abertos para o pessoal de pesquisa. É uma revista, não é revista acadêmica, é uma revista comercial, que faz toda uma série de pesquisas no mercado contábil em si, e eles são bem abertos de disponibilizar para estudantes, para acadêmicos, materiais. Então seria bem interessante que lá tem muito trabalho falando sobre novas tecnologias para emprego na contabilidade. E aí você consegue enriquecer bem aí o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a contribuição do professor Marcos, excelente. Né? Também não sabia, eu acho que é por aí mesmo também. Acho que você pode, né? Talvez acrescentar, né? Você já fez, mas é só acrescentar. Mas parabéns, o horário já avançou, parabéns pelo trabalho, ele está ótimo, só são essas sugestões, né? Você fez, mas a gente precisa escrever tudo o que fez, tá? Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou passar agora o trabalho do professor Marcos Itei, que é a Nadiele Mascarenhas, que vai apresentar.
também falando de tecnologia, né, a relevância da tecnologia e aplicação de business intelligence na contabilidade. Eu vou aproveitar também enquanto a Nadiele, né, você pode já ir compartilhando sua apresentação, abrindo a câmera, e eu vou compartilhar meu e-mail no chat para vocês, porque eu estou, né, aqui o tempo é curtinho, eu faço as observações, mas como eu anotei tudo nos artigos, depois se vocês quiserem entrar, né, para os autores quiserem entrar em contato, pode ficar à vontade, tá? Porque eu tenho tudo anotadinho aqui. Agradecemos muito. Tá. Olá a todos, boa tarde. Conforme apresentado, eu sou a Nadiele Mascarenhas. Vou fazer uma breve apresentação, então, para vocês, referente ao artigo que foi construído em parceria com o professor Dr. Marcos Vinícius. Inclusive, mais uma vez, agradecendo. Só uma pergunta antes de prosseguirmos, por favor. Essa telinha que está aqui embaixo está atrapalhando, certo? A visão aparece para vocês, né? Você pode, a tela com o seu... Eu acho que eu telinha compartilhei. embaixo com os comandos ou aqui aparece o seu rosto? O rosto das pessoas? Não, é que eu não sei se eu compartilhei a tela inteira ou apenas o arquivo. Não, mas está dando compartilhado. Correto. Está correto, está perfeito. Ah, tá certo. Então tá bom, obrigada. Então, prosseguirmos. Então, esse é o tema do artigo que foi construído, né, que é a relevância da tecnologia e aplicação do business intelligence na contabilidade. Trazendo um contexto apenas para adentrarmos no tema, né, o início do artigo traz aí a questão do passado, né, não tão distante da contabilidade, as dificuldades que até então era enfrentado, né, e a frequência dessas conciliações contábeis que eram feitas semestralmente, até anualmente, devido justamente a essa dificuldade de reunir todas as informações que eram necessárias para serem feitas as conciliações, né? E também é mencionado, né, o avanço da tecnologia, quais foram as mudanças que ela trouxe aí para o ambiente, né, para o cenário da contabilidade, e o quanto isso trouxe também consigo uma mudança no papel do contador. E a tecnologia da informação, no caso, é um ponto até bem importante em parceria com o artigo, porque ele entra justamente com um grande aliado, né, com o avanço da tecnologia que surgem essas ferramentas aí nos possibilitando, inclusive as ferramentas de BI, e isso hoje tem sim uma certa visibilidade, né, inúmeras, principalmente as grandes empresas que já utilizam muitas dessas ferramentas, mas talvez ainda não com a visão, com a seriedade talvez necessária, vamos assim dizer, para usufruir exatamente dos benefícios. Então, o problema, né, que foi visualizado para então construir esse artigo. O profissional contábil hoje, ele tem essa percepção de que o seu papel mudou e consegue exercer esse novo papel, ou as demandas, né, da rotina do contador acaba sugando, né, esse tempo, não permitindo essa execução, né, dessa nova função do papel do contador. Então, o objetivo do artigo é mostrar, né, o quanto a tecnologia, né, e essas ferramentas, ou mesmo profissionais do BI, né, que é a abreviação de Business Intelligence, podem auxiliar a área contábil. Então, e a metodologia que foi utilizada, né, para esse artigo foi uma pesquisa, né, foi uma pesquisa de levantamento, foi feita através de um questionário, foi aplicado para os profissionais que já atuam na área contábil, não apenas formados, mas que atuam em si, porque o intuito era justamente entender o cenário hoje dentro da contabilidade. E foi aplicado, então, esse questionário, continha 23 questões, e utilizada a escala de 5 pontos para análise, né. Para a divulgação foram utilizados o meio tecnológico, né, principalmente as redes sociais, frente, inclusive, à pandemia, né, que isso foi uma das formas para a gente divulgar e ter essas respostas. Então, o tratamento dos dados, essas respostas após serem
feitas, né, concluída a pesquisa, extraímos, foi aplicada dentro da ferramenta Excel mesmo, que é de fácil acesso, né, de manuseio. Então, os dados foram consolidados por resposta, né, através das formas que a ferramenta permite, e foram efetuados gráficos que facilita melhor ainda, né, a compreensão para análise. Então, eu trouxe aqui apenas alguns dos gráficos dessas questões, para a gente entender um pouco essa visão, essa percepção que foi possível ter através da resposta dos contadores. Então, o primeiro gráfico aqui, referente ao percentual que melhor representa as atividades. Então, foi perguntado ao contador qual o percentual que melhor representa as atividades que ele tem hoje, que são feitas manualmente, né? Então, menos de 10%, se as atividades deles manuais estão entre 10% e 40%, se metade dos processos são manuais, né, ou se todos os processos são manuais. Então, a gente teve uma pequena percentual, né, esse era um cenário que não esperávamos, mas ainda existe. Então, metade dos processos são manuais para 55% das pessoas, né, é um dos contadores, é um número alto ainda, para ter metade dos processos serem feitos, e o segundo maior número aí está entre 10% e 40% das atividades desses profissionais ainda de forma manual. E aí, um próximo gráfico, que também foi contido nas questões, é a empresa onde esses profissionais respondentes trabalham, tem uma área, né, ou profissionais de tecnologia, né, e de BI, que geram esses relatórios, né, que fornecem a informação para que o contador apenas faça, né, o seu trabalho, a análise e como gestor de negócios, enfim, mais participante mesmo do negócio da empresa. E então, como resposta, nós vemos aqui, né, onde na escala Likert, né, os primeiros números são os que estão mais de desacordo com essa informação, né? Sendo um totalmente de desacordo, então temos aí um percentual de 16%, então podemos ver que mais de 30% aqui está em desacordo ou total desacordo com essa informação, ou seja, não tem, né? A empresa não tem esse apoio da tecnologia para os contadores. Então, quanto à pergunta dos relatórios, né, se os profissionais possuem relatórios hoje, mesmo desses manuais ou sem o apoio total das áreas de tecnologia, mas os relatórios que eles têm hoje são de fácil acesso, são aqueles relatórios que é possível ter a informação rápida que eles precisam, né, porque a gente sabe que no mundo hoje da tecnologia, a informação é essencial, a informação é valiosa, é que torna a empresa, então quanto mais rápido ela for, é o que torna a empresa mais competitiva. Então, 17% desses profissionais informam não ter esse tipo de relatório. E aí também a maior percentual, né, são profissionais que nem concordam, não discordam. Então, a gente entende aí que há alguns relatórios que não estão, talvez, totalmente de acordo com o que era necessário, que era preciso para exercer aí da melhor forma as suas funções. O próximo gráfico foi questionado ao profissional contábil se hoje ele enxerga, né, que o profissional contábil precisa saber, ou pelo menos ter noções, né, sobre as ferramentas que utiliza as atividades, e aí foi mencionado o Excel, o SQL, o SAP, o SAP até é um pouco mais frequente, mas hoje dentro da contabilidade, né, se os profissionais tivessem informações, conhecimentos sobre as outras, também ajudaria muito mais. Então, 90% aí, né, que é o maior percentual da resposta de 5%, de 5 que concordam totalmente com essa informação. Então, eles enxergam, sim, que o profissional contábil precisa, sim, ter pelo menos noção de ferramentas que auxiliam essas atividades. E foi feita também uma questão quanto à tomada de decisão, né? Se em algum momento eles já tinham feito, né, tomado decisões nas suas funções baseadas em feeling, né, ou deduções, né? Feeling é uma palavra em inglês, não tem uma tradução tão concreta no nosso idioma, mas como se fosse com base em sentimentos mesmo, experiência que eles tiveram. E isso para o mundo dos negócios, né, é bem tenso. Então, a gente vê aí um número até preocupante, né, percentual grande de profissionais que concordam já terem agido dessa forma, o maior percentual aí de 28% de profissionais que concordam em partes já terem tomado. Então, talvez ali tinha uma parte da informação, mas não
total e tiveram que tomar as decisões mesmo assim, né? Se formos interpretar essa resposta de acordo que foi colocado. Então, uma das perguntas, né? Acredito que é a última que eu trouxe, mas há outras, né? Uma das perguntas é referente à visão do contador. Para eles, enxergam que o BI é relevante para a contabilidade, e a gente vê aí que o maior percentual, sendo 69%, concorda totalmente com essa informação, seguido de 26% que concordam em partes dessa informação. Então, como conclusão, a gente pode ver que os pontos que a gente constatou, né, com base nessa pesquisa, no que foi levantado, os profissionais da contabilidade, eles ainda não possuem, né, ainda possuem, na verdade, atividades manuais, né, que impactam na rotina, que tira, talvez, o tempo aí de agirem realmente na identificação de falhas do processo, de propor melhorias, de ser agente mesmo do negócio. Grande parte deles não possuem, né, esses relatórios práticos que a questão que já foi levantada aqui quanto à agilidade da informação, né? Enxergam que os profissionais parceiros não conhecem as vantagens do BI, então ainda há muito a se divulgar, né, a talvez cobrar esse conhecimento por parte dos profissionais, e apontam que a ausência do BI nas empresas, né, eles enxergam como falta de conhecimento dos que têm poder de decisão. Então, talvez aí também trazendo a questão de que não apenas os parceiros, mas talvez os gestores das empresas também poderiam ter mais conhecimento, né, para então trazer isso para dentro do mundo corporativo. Então, os respondentes enxergam que o BI agiliza assim, a informação, né, dá esse apoio não só para os profissionais contábeis, mas acaba, consequentemente, dando apoio à administração, né, das empresas. O BI é relevante para a contabilidade, né, frente a todos os benefícios que ele traz, e concordam que o investimento do BI, né, é válido, esses respondentes, no caso, não trouxe todas as questões, mas é com base em tudo que foi respondido aí nessas 23 questões. Então, ele concorda que o investimento é válido para a empresa, né, porque em dado momento foi questionado quanto à análise dos custos para a aplicação, mesmo o trabalho em si, para a aplicação de novas ferramentas dentro da empresa, e se isso compensava. Então, essa é a visão deles. E acredito que poderiam, sim, ter mais apoio, né, da tecnologia do BI nas empresas. E por último, mas não menos importante, reconhece que o contador precisa ter mais conhecimento, né, sobre as ferramentas tecnológicas para acompanhar as mudanças e ajudar aí a empresa a manter a competitividade que é extremamente necessária no mercado, no mundo corporativo. Pronto, obrigada, Nadiele. Eu que agradeço. Parabéns pela apresentação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Imagina. Você não estava aqui no início, até que eu falei, né, para o pessoal, para as meninas, fiquem 3 mulheres, né? Estou adorando isso, né? Fique tranquilo que ninguém está aqui para, né, ele ficar julgando, só são sugestões. Se você puder tirar sua apresentação, você consegue? Oi, estou tentando. Se puder eu quase não uso essa ferramenta. Como é que eu faço para tirá-la? Clica de novo em compartilhar tela e aí lá você vai ter a opção de encerrar. Eu estou vendo se eu consigo tirar a sua. Stop share, eu acho. Tá ali em cima. Saiu? Obrigada. Tá tentando Obrigada, tirar, não sei. Alguém quer... Eu vou abrir... Bom, vou abrir para comentários. Parabéns, Nadiele e Marcos, pela orientação. Novamente, um tema bem relevante, né? Que a gente está vendo cada vez mais, como a Heloísa trouxe, do blockchain, da tecnologia, né? Essa é uma discussão muito atual, né? Do quanto isso vai influenciar, e a gente escuta na televisão, o contador não vai mais ter, né, função, não vai mais ter papel, porque a tecnologia vai substituir, que é uma mentira, mas é muito importante mesmo essa sua, bem relevante essa sua visão que você traz aqui no seu artigo, dessa mudança também do papel do contador, dele ser um apoio, né, da tomada de decisão, né, não mais aquele papel antigo que ele tinha, e sim um suporte, né, um apoio para a decisão. Então,
parabéns, o artigo é relevante, tem bastante relevância. E está bem escrito também. Agora, a impressão que eu tenho, eu tinha notado várias coisas quando eu li. Aí eu li primeiro de todo mundo, eu li o artigo e depois vi o vídeo que vocês gravaram. E agora a apresentação de vocês. Pelo vídeo, eu já tinha notado algumas coisas, do tipo, e agora mais ainda, não está no artigo, não sei o quê. E você falou no vídeo e falou agora na apresentação. Então, tem várias coisas, eu posso pontuar aqui algumas, que você falou, mas não está escrito no artigo. Então, falta escrever, certo? Mas está muito claro, quer dizer, para você que fez a pesquisa, né, para você está muito claro, mas falta colocar isso no papel para o leitor saber. Então, na verdade, a primeira sugestão, eu já ia falar sobre aprimorar mais o resumo, né, porque o resumo é um convite para o leitor, né, então ele está bem curtinho, então aí trazendo, né, qual a contribuição, qual a relevância desse estudo, colocar. E aí, isso que eu botei aqui, tipo, qual a contribuição do estudo? No vídeo você fala, mas não está escrito aqui qual a contribuição desse estudo, não está bem claro, né? Mas no vídeo você fala, e agora na sua apresentação também, tá? Eu tinha anotado aqui também algumas questões da metodologia que não tinham ficado claro, e uma coisa bacana também que vocês colocaram o questionário, mas eu coloquei isso, ficou confuso, né? Como que era esse questionário? Você só colocou que o questionário não possuía perguntas com muitas opções de respostas, então eu fui lendo antes de ver o questionário assim, coloca que é um questionário com escala Likert, e você fala isso, tanto no vídeo quanto na sua apresentação. Então, só que aí, nem todas as questões são, né? Então, tentar descrever melhor como é esse questionário, né? Ele é um questionário fechado, porque senão a gente não vai saber, a gente vai achar que são questões abertas, tá? É exatamente, na verdade, o que você falou, né? Na sua apresentação, você falou da escala Likert, mas não está escrito aqui, a gente não tem como saber. A gente deduz pelos gráficos, tá? Mas aí tem que estar na metodologia. Já vou passar a palavra para a Bianca. Outra coisa é o período que o questionário ficou aberto, isso também não consta, né? Qual período que foi feita, né, essa coleta de dados, que é importante. O que eu coloquei aqui? E também sobre essas questões. Boa, Vitor. Vitor escreveu aqui que uma solução é incluir no apêndice as opções de respostas disponibilizadas pelos respondentes. Isso, é que na versão para o Congresso, né, a gente não tem espaço para tudo isso, né, para a questão do questionário, né. Então, no trabalho original, a gente tem lá o questionário como apêndice, né, e a nossa ideia é, na hora de fazer a publicação, ter esse questionário ali junto no trabalho, que isso vai facilitar bastante. Mas no Congresso não tinha espaço. Entendi. E aí, não justificando, mas a Nadiele terminou de entregar o TCC final. Naquela mesma semana já teve o prazo final do Congresso USP, já submeteu, e aí, ou seja, ela digeriu todo o trabalho nos dias após a submissão e tudo mais, né? Então, todos esses detalhezinhos é a questão do tempo, né, da correria. Não, eu imaginei, tanto que até das outras, assim, normas, APA, BNT, às vezes a gente sabe, a gente submete, né, no último minuto. Então, isso é sanável, isso para mim não é um problema neste momento no Congresso, né? Mas é que quando eu li, nossa, falta isso. Mas quando eu vi a apresentação, não falta escrever só. Então, né, só escreva, certo? Então, o que daí, para mim, ou a forma de escrever? Primeiro, o objetivo. Eu enxerguei diferente pela forma que está escrita no resumo,
me parece um objetivo, na introdução, na metodologia outro. Parece que são objetivos um pouco diferentes. Talvez pela forma, acho que você não quis repetir, né, a mesma frase, e aí mudou um pouco o entendimento de qual é o objetivo da pesquisa. Então, por exemplo, no resumo, é analisar a contribuição das ferramentas tecnológicas e do BI na rotina profissional. E aqui... Aí depois, analisar a contribuição para a contabilidade exercer. Então, assim, faz diferença. É na rotina profissional, é para a área contábil como um todo. Então, os 3 objetivos estão mais alinhados e pode repetir, sim, a frase. E, para mim, o ponto mais importante foi a questão de pesquisa. A questão de pesquisa. Cadê, gente? Como a tecnologia e a aplicação do BI podem auxiliar a área contábil. Eu acho que essa questão não foi respondida com a sua pesquisa e nem está de acordo com o objetivo, né? Você não investigou, assim, como que a tecnologia pode auxiliar. Você investigou a percepção dos contadores sobre como, né? Então, pode ser, talvez, a sugestão ou quais as percepções... Eu acho que eu escrevi uma música. Eu estou toda atrapalhada. Qual a percepção dos contadores, né, ou profissionais da área contábil, né, porque tem outros, sobre a contribuição do BI em suas atividades, por exemplo? Porque o que você investigou foi isso, né? Não exatamente como a tecnologia vai ajudar, mas a percepção do contador, do profissional, de como ela vai ajudar, se ela é importante, se ela não é. Então, eu achei que a questão de pesquisa, ela não está, né, não está respondendo só a questão, ela não está de acordo com o objetivo. Isso, para mim, foi a única coisa, assim, mais relevante, né, do artigo. O resto, como eu disse, aí agora você trabalha melhor, você vai ter mais tempo para escrever direitinho. E estudos anteriores também eu senti falta, né, de correlacionar o que você encontrou. Algum estudo anterior, você não comenta nada, né, no artigo sobre estudos anteriores, né, principalmente na análise de resultados. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu vou falando, não dou o direito de... À vontade, professora, está muito bom os comentários. A Bianca, a Ruth escreveu aqui no chat que ela não leu o artigo, mas ela gostaria de conhecer melhor o perfil dos entrevistados, porque acha que isso influencia muito na resposta. Mas responda, Nadiele, é sua vez de falar, eu falo demais. Não, tudo bem. Primeiro, eu agradeço o comentário, Bianca. No artigo tem perguntas que, justamente para a gente entender melhor o perfil, concordo plenamente com você que isso influencia sim na resposta, não apenas o perfil, a experiência, como também a empresa em que o profissional está inserido ou por onde ele já passou, né? Isso vai dar muita percepção dele sobre essas questões. Mas concordo com você que isso realmente influencia. A gente tem ali um mix de... Em torno de metade dos respondentes eram especialistas ou analistas ou gestores da área contábil, analistas seniors, né? E a outra metade estava composto aí desde estagiários da área até analista júnior. Né? Então, a gente tem aí essa mescla lá no trabalho que está disponível no site do Congresso. Na página 7 tem lá todo esse perfil, mostrando tudo isso. Inclusive o tempo que eles trabalham nas empresas, né? Porque você pode pegar lá, às vezes, um estagiário ou analista júnior recém-contratado, ele muitas vezes não conhece a ferramenta porque não teve oportunidade de trabalhar. Mas aí a gente percebe que tem o pessoal com a média aí de 5 a 10 anos aí na empresa, tal, tem o pessoal com boa experiência, bom conhecimento da empresa, então sabe o que está acontecendo.
Perfeito, minha mania de eu já ia falar, não, mas está escrito no artigo, eu já ia responder pelos autores. Alguém mais quer fazer um comentário? Pode ser sobre os 3 artigos que a gente passou. Eu só queria comentar aqui que o trabalho da Heloísa antes, com esse trabalho na ADL, eles são bem conexos hoje, né? Então, a contabilidade, nos últimos 2, 3 anos, ela vem trabalhando muito com o BI e com o blockchain em conjunto, né? Com ferramentas complementares para poder fazer esse avanço, né? Então, hoje você já tem aí empresas que focam em contabilidade de grandes empresas, elas capturam as informações do sistema financeiro, de fintechs e tudo mais, via blockchain, tratam isso com inteligência e tudo isso já se converte em lançamento contábil, né? Então, aquela máxima que o pessoal coloca aí que contabilidade vai sumir talvez o escriturador, né? Porque o blockchain, aliado com a inteligência, ele facilita esse processo de escrituração em si. E aí sobra para o contador a parte mais importante de fazer análise, fazer os relatórios, fazer toda essa parte mais. Então, esses 2 trabalhos têm uma afinidade bem grande e um processo bem interessante. Eu comecei a pesquisar inteligência na contabilidade em 2008, né, e lá se tinha ferramentas e o contador olhava para aquilo e achava aquilo maluco, né? E hoje a gente já começa a ver o contador utilizando cada vez mais porque percebeu que outras áreas utilizam e deu certo, né? Excelente. Realmente, né, eles colocam junto no congresso para a gente conversar sobre, e é exatamente isso, né? É que quem escreve a reportagem não entende o papel do contador, acha que é só quem elabora imposto de renda. Então, não, né? Então, por isso que é importante, eu achei que vocês escreveram isso no artigo, foi bem interessante, né? Esse papel, né? Qual é o papel do contador. Entretanto, eu me chama muita atenção porque eu saí em 2014 de uma da maior empresa nacional, e tinha muita coisa manual. Muita coisa manual. Somos muito conservadores, né? A gente adora papel. Então, assim, mesmo com o SAP, Mas de né? 14 para hoje... Porque, Já tem tempo, né? Que eu esqueço que o tempo passa, mas... não é nesse sentido, mas hoje você tem muito mais coisas sendo trabalhada em XML, em linguagem mais assim. Então, hoje você consegue fazer isso muito mais prático, né? Então, e aí tudo está sendo já trabalhado para obrigatoriamente amarrar aí ou com XML, que vai para um blockchain, ou com uma inteligência. Então, de 2019 para cá, muita coisa ficou mais otimizada. E que é aquilo, o governo obrigou o contador a se otimizar com algumas coisas, né? E aí isso criou facilidade. Então, esses últimos anos é bem intenso isso. Só para complementar, lógico que mudou, né? De 2014 para cá, realmente tem muito tempo, mas é que me chamou muita atenção porque trabalhava numa multinacional, a questão do BI mesmo, que eu sempre trabalhei na parte de gestão. Então, ferramentas maravilhosas. E quando eu fui para a Petrobras, e a Petrobras não tinha BI. Então, a gente, né, as informações estavam, é uma empresa gigantesca, né, as informações eram bem complicadas, a gente tinha muitas vezes que usar um Excel. Então, eu fiquei espantada por uma empresa ser deste tamanho e não ter, né, a dificuldade da informação e com a tempestividade da informação também. Para ter ideia, entre 2005 e 2008, as empresas que fornecem softwares para a empresa de contabilidade desenvolveram ferramentas de BI para o contador. E quase todas, antes de 2010, desativaram essas ferramentas porque ninguém utilizava. Isso a gente fala das empresas todas do Brasil. E aí, só em 2017 para 2018, começaram a relançar esses sistemas quando o Power BI ficou famoso, quando o pessoal começou a ver que outras empresas utilizavam. Mas, assim, as empresas que desenvolvem tecnologia para o contador coloca isso muito lá atrás. Só que o contador, nós, às vezes, não temos isso. Mesmo a empresa e o contador têm essa dificuldade. Acho que eu tive o privilégio de nos anos 2000, de que tinha já esses sistemas, porque era talvez uma multinacional, então todas tinham. Usavam. Mas, realmente, o Power BI aí virou febre e todo mundo fala em BI. Eu falei, não é novidade. Que é bonitinho os gráficos que saem. Posso levantar um ponto? Não sei se claro. Na verdade, é uma empresa que vende isso. É mais para falar sobre essa questão que vocês estão falando, que eu acho bem importante. Eu trabalhei em empresas, obviamente não vou citar nomes, em que
haviam muitas contas contábeis que não eram acompanhadas, não faziam conciliações. Depois de muitos anos que foi possível olhar para elas, tinham lá milhões na conta que ninguém sabia entender de onde que vinha. Então, para olhar isso retroativo é muito mais trabalhoso. Então, isso recente, tá? Isso falando dos últimos 3 anos. Então, ainda existe muito isso também. Empresas grandes também tem esse ponto. E outro detalhe que eu acho legal a gente entender esse cenário, eu trabalho justamente para fazendo automatizações de relatórios contábeis. E o mês passado, a gente, com uma entrega de 5 relatórios, conseguiu ter de ganho, né, para um contador 72 horas mensais. Então, para um único profissional, são horas a mais que ele realmente pode se dedicar para atuar, né, no caso do novo papel do contador e fazer realmente as análises necessárias. Perfeito, você trouxe uma visão mais recente, mas eu juro que eu fiquei espantada pela empresa que eu estava, pelo tamanho também de conciliação, algumas conciliações de contas a gente fazer na mão. Por isso que, né, não tinha um controle muito bem executado. Mas quem sou eu, né, para falar? Não estou sabendo de nada. O controle não era muito bom. Mas, bom, gente, queria agradecer, né, quem quiser comentar mais alguma coisa, falar, né, que bom congresso essa troca, conhecer as pessoas. Eu já conhecia o Marcos de nome, já te conhecia de nome, então é bom conhecer. Não agradeço. Vitor, Olá, agora abriu. professores, tudo bem? Oi. Complementando um pouco essa discussão, né? Eu sou da pós e eu também estou estudando sobre isso, transformação digital na contabilidade. E eu achei muito legal essa sessão porque nós vimos duas tecnologias, né? Que é o blockchain, que eu não conhecia, e o BI. E eu estou vendo também sobre o RPA. Eu não sei se vocês já conheceram, mas é uma tecnologia muito promissora, que ela se propõe a automatizar processos repetitivos por um robô, né, que seria um software. Então, eu acho que a gente, como contador, a gente cada vez mais nós precisamos dominar essas ferramentas, né? Porque elas já estão aí a gente vai ter que dividir o nosso trabalho, que é humano, né, com o trabalho das máquinas, que está muito presente. Então, a gente tem que saber valorizar, né, as nossas análises e como as próprias apresentadoras falaram, né? Saber trazer o nosso papel de consultor contábil, né? Perfeito, Vitor, isso mesmo. Na verdade, acho que talvez todas as profissões, mas a gente tem hoje que conviver e muito se fala que quem não souber de uma linguagem de programação, né, ou algo assim, já está bem ultrapassado, né, já não consegue fazer muita coisa, né, ser só um mero usuário também da tecnologia, a gente já está ficando para trás, né. Então, que bom que você está pesquisando nessa área e aí já, né, e a ideia do congresso é essa, né, abrir novos temas, dar alguns insights para você aí já vai atrás do blockchain para saber mais sobre isso, porque ele não é só para criptomoeda, né, não é só para Bitcoin, porque todo mundo associa com isso, todo mundo. A maioria, né, principalmente dos leigos, mas ele é o sistema em si, então é bem interessante, já que você não conhecia, dá uma pesquisada. A ideia é essa do Congresso, dar os insights para as pesquisas. Com certeza. Beleza, gente? Mais algum comentário? Então, novamente, parabéns aos autores, né? Parabéns às meninas que estão aí na graduação e já estão pesquisando. Continuem. Sucesso para vocês, né? Quer dizer, se do TCC, então, terminou a graduação, então, parabéns. E que continuem, bastante sucesso. Obrigada pela sessão, obrigado pela apresentação. Ok? Obrigado, professora. Foi muito bom aí a participação. Até a próxima. Obrigada, Marcos. Obrigada quem participou, a plateia. Obrigada, pessoal, pela colaboração. Tchau. Nada, tchau, Heloísa. Obrigada, Carol, pela colaboração. Tchau, tchau. Tchau, Natália. Espero ajudar.
Olha, eu lutando contra o mute. Muito obrigada, tá? Por toda a ajuda, pela presença de todos. Imagina. Isso é uma realidade hoje, a gente esquecer que o microfone está mutado. Né? Eu apertei em outro botão aí ele não aparecia mais. Falei, pronto. Tchau, tchau. Tchau, parabéns, Nadiele. Obrigada.